Irmãos, abrissem no início da palavra de Deus. Glória. Aleluia. Desde já eu quero louvar a Deus pela oportunidade, mais uma vez, de estar pregando a poderosa palavra dele. Aleluia. Pela vida da pastora. Aleluia. Pela confiança que me dera mais uma vez. Livro de Gênesis. Aleluia. Quem achou, diga amém, por favor. Nossa, gente. Que assim diz. Capítulo 1. Vamos falar sobre a história. Olha aí. Aleluia. Assim diz. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. 3 e último. E disse Deus, haja luz. E disse Deus, haja luz. Por favor, se tu crê nesse Deus, assente glorificando o nome dele. Deus do Bereshit. Forte. Glória ao Deus do Bereshit. Sou dependente do Espírito Santo. Aleluia. Glória. Amém, irmãos? E a palavra que nós lemos aqui, cadê o varão? Por favor, me ajude. Amém. Vai falar acerca de um Deus e de uma criação. Nós já ouvimos muitos falar sobre a criação dos céus e da terra. Até eu mesmo já preguei umas 2 vezes, se eu não me engano, ou 3. Mas cada vez mais que eu preguei, eu fui pesquisar na Bíblia a respeito da criação. E eu, estudando a respeito da criação, descobri outras coisas que a palavra de Deus, ela todos os dias se renova. Bem, irmãos, eu descobri, irmãos, que os céus foi criado primeiro que a terra. Sim, de fato, Deus criou os céus primeiro do que a terra. Logo percebemos que no começo diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu vou repetir para deixar gravado na sua mente o que eu descobri. Aleluia. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Glória a Deus. Então, irmãos, havia um princípio. E antes deste princípio havia nada. E antes deste nada havia alguém. E este alguém é por nome de Deus. Aleluia. Nós, através da Bíblia, nós poderemos descobrir algumas características. Quem é este Deus? Aleluia. Nós descobrimos que Deus é o El Shaddai. Aleluia. É o grande eu sou o que sou. Aleluia. E Deus está antes do princípio. É um pouco difícil pregar sobre isso, porque Deus, ele deixa algumas coisas a respeito dele, de quem ele é. Deus, ele deixa na sua palavra alguns atributos que ele possui, principalmente a eternidade. Deus é eterno. É por isso que a eternidade é um dos atributos de Deus. Amor. Deus tem um atributo que é o amor, porque até mesmo ele é o próprio amor. Então, irmãos, para nós conhecermos de fato quem é Deus, nós temos que estudar a Bíblia, aleluia, e também orar e se consagrar para conhecer Deus. Porque, irmãos, tem pessoas que aceitaram Jesus, que vêm para a igreja todos os dias, ora, clama, jejuma, mas não conhecem quem é o Deus da Bíblia. Você pode conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas talvez você não pode conhecer quem é o Deus da Bíblia, porque nós pregamos que Deus faz, que Deus é grande. Aí eu faço a pergunta: tu conhece esse Deus que tu prega? Aleluia. Tu conhece esse Deus que tu fala que salva? Aleluia. Porque é fácil a gente chegar para um ímpio e dizer: Deus salva, Deus liberta,
E eu faço pergunta para você que é crente mesmo. Você conhece esse Deus que salva? Aleluia. Você já sentiu o cheiro dele? Aleluia. Você já foi carregado por ele no colo? Aleluia. Então, irmãos, pregar, dizer quem é Deus ou como ele é fácil. Aleluia. Agora eu quero ver, conhecer de fato, porque Jó disse: agora eu não acredito por meu, porque já ouvi, mas sim porque eu conheço. Porque a gente ouvir sobre Deus, ouvir sobre Cristo é uma coisa, agora conhecer quem é de fato é outra. Só que na Bíblia, vai saber o que eu vou falar aqui. A Bíblia diz em 1 Reis capítulo 10 que uma rainha de Sabá vai visitar Salomão, porque ela ouve a respeito da sabedoria de Salomão. Então ela ouve que estava tendo um rei em Israel que era muito sábio. Então ela resolveu sair da sua região e fazer o que? Fazer uma visita a Salomão. Ela diz: rapaz, aleluia, eu estou impressionada, porque o que me falaram não se compara com o que eu estou ouvindo. Está vendo a diferença de ouvir e conhecer de perto? Aleluia. É uma pergunta que eu te faço: será que você conhece Deus de perto, amados irmãos? Aleluia. Será que tu conhece o Espírito Santo, que tu chama de Paracletos? Oh, aleluia. Você que vai doer um pouco, porque, irmãos, tem pessoas que dizem assim: aleluia, Paracletos, aleluia, e Yeshua. Eu te faço a pergunta: tu conhece Yeshua? Tu conhece Paracletos? Aleluia. É uma diferença. Vai ela para a glória. Aleluia. Mas o que eu vou falar aqui é a respeito do Deus da criação do universo, da criação dos céus. Então logo sabemos que Gênesis começa: no princípio criou isso, dos irmãos estavam dentro. No princípio criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus luz dia, e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. Eu faço a pergunta à igreja: Deus, no versículo 3, abre a boca e libera uma palavra dizendo: haja luz, e houve luz. Aleluia. Hoje nós conhecemos um luminar por nome de sol. Aleluia. Só que no versículo 3, Deus disse: haja luz, e houve luz. Aleluia. Que luz era aquela, pregadores? Aleluia. Será que aquela luz era a luz do sol? Só que o sol foi criado no quarto dia da criação. Aleluia. Até hoje eu fico estudando, meditando sobre Gênesis. Que luz era aquela? Aí teve umas 3 pessoas que disse para mim: aquela luz, Andrevaldo, é a glória de Deus. Eu falei: então, este dia que nós conhecemos, então é a glória de Deus que está clareando a terra. Então a Bíblia seria mentirosa, que Deus disse: e seja eles para sinais, tempos e estações, e para iluminar a terra. Então o sol, ele foi criado, aleluia, estabelecido para governar o dia, aleluia. Então, irmãos, Deus disse: haja luz, e houve luz. Oh glória. Irmãos, os cientistas, aleluia, a ciência vai dizer, vai chamar esta criação de uma explosão, aleluia, a explosão do Big Bang, que diz que veio a partir de um pequeno átomo, de algum ponto, de algum lugar que explodiu. Só que a própria ciência vai dizer, e os crentes vão estar agora com isso, que é impossível um átomo se explodir sozinho. Tem que alguém quebrar o átomo. É aí que entra a Bíblia. E a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus está antes do átomo, Deus está antes do Big Bang. E a palavra que sai da boca de Deus, Jeremias vai chamar de martelo. Lá em Jeremias 23, versículo 29, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha. Então eu entendo que foi a palavra que Deus liberou da sua boca que quebra o átomo. E qual foi a palavra, Andrevaldo, que quebrou o átomo? Esta seguinte palavra: acha, e quebrou o átomo, aleluia.
que o meu Deus e o seu Deus, aleluia, é pré-existente, autoexistente, aleluia, só para tu entender, oh glória, eu gosto de falar desse Deus, aleluia, só para tu entender quem é Deus de fato, aleluia. Deus, irmãos, ele não é uma ideia do ser humano. Deus, ele não é uma inteligência artificial, aleluia, que foi criada pelo ser humano, aleluia, até porque a gente fala assim, ó, Deus existe, Jesus existe, os anjos existem, não é uma mentira, mas teremos que tomar cuidado em falar que Deus existe. Por que, Andrevaldo? Porque se nós falar que Deus existe, nós estamos dizendo que Deus teve um começo da sua existência, então logo ele não é um Deus, porque um Deus não pode ter um começo da sua existência. Então Deus, irmãos, ele não existe, ele é Deus, aleluia. Porque eu vou dizer uma coisa, você sabe a data que você nasceu, aleluia, você sabe o ano que você nasceu. Eu nasci em 2002, hoje eu tenho 22 anos, então eu sei o começo da minha existência. Agora, qual foi o começo da existência que Deus passou a ser Deus? Aleluia, oh glória a Deus, ele não passou a existir, ele é, oh glória, ele é Deus, aleluia. Só que está entendendo que Deus é Deus de verdade, até pouco para glorificar o nome dele, aleluia. Abre a tua, oh glória, abre a tua boca, igreja, não fique calado. Jeremias chama de martelo, o martelo que esmiuça a penha. O que é a penha, Andrevaldo? A penha é uma rocha, para quebrar rocha não é fácil, aleluia. Hoje existem trabalhadores, para acabar com a rocha eles usam uma bomba dinamite, aleluia, espedaça as rochas, espedaça as pedras, aleluia. Só que a palavra que sai da boca de Deus não fica um pedacinho de pedra, aleluia, ela some da frente, ela sai, aleluia, de ação, porque a palavra que sai da boca de Deus, oh glória, eu vou liberar uma revelação já já. Aí na criação, Deus usou as palavras assim, haja, 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 e outras Deus disse, produza, 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 aleluia. Só as palavras Deus usava assim, haja luz e houve luz. Está vendo que, aleluia, a existência da luz teve que obedecer a palavra que saiu da boca de Deus. Haja luz e houve luz, produz a terra erva, aleluia, que dê semente frutífera, e a terra produziu erva. Oh glória, amada igreja, aleluia. Eu vou dizer uma coisa, Deus, aleluia, que revelação forte. Deus, ele criou a terra, sim ou não? Sim, mas Deus criou a terra com capacidade de produzir, aleluia, porque Deus não disse assim, sai erva, Deus não disse isso, Deus disse, produza a terra erva que dê semente, aleluia. E a palavra que eu vou liberar hoje diz assim, que Deus te criou com uma capacidade. Mas eu não consigo pregar, eu não sei pregar, eu não sei cantar, não sabe o que, rapaz. Deus te criou com capacidade, você tem potencial, aleluia, você tem capacidade, você tem potencial, porque é Deus que te criou, ele é grande e sabe o que está fazendo. Acha e ouve. Até hoje, os maiores cientistas procuravam teorias para classificar a criação. Houve muitas teorias, mas a que chegou mais perto foi a do Big Bang, que é uma explosão. Mas não se distraia, por favor. Aleluia. A teoria que chegou perto da criação foi a do Big Bang, que é uma explosão. E não é uma mentira, eles não estão mentindo. Mas o que eles não conseguem dizer é quem explodiu aquele átomo. Foi o martelo que saiu da boca do grande Deus. Porque ele sabe, porque ele pode, ele garante. E antes de ele liberar a palavra, ele estava na eternidade, porque a eternidade provém de Deus, provém
eternidade fez ele ser eterno. A eternidade só é eternidade porque ela provém de Deus. Aleluia. Você entende que nós não somos de nada? Aleluia. Eu não sou nada, você não é nada. Nós só somos o que somos porque é dele, porque nós saímos dele. Aleluia. Por isso que tudo que acontece aqui, a glória não é para o presbítero, para o obreiro. Aleluia. A glória é para Jeová. Aleluia. Eu vou liberar a palavra que vai doer alguém. Eu não vou dar glória na pregação de fulana. Eu não vou dar aleluia na pregação de fulano. Aleluia. Irmãos, sabe o que você está dizendo? Aleluia. Você está dizendo assim, ó, rapaz, a pregação é para Andervaldo. Não é para mim. Aleluia. A glória é para Denilton. Não é para ele. A glória é para a pastora. Não é para ela. E é para quem? A glória é para ele. Abre a boca aí, pelo amor de Deus. A glória é para ele. A glória é para ele. Quero ver da glória boa. Aleluia. Ele estava lá. De lá ele arquitetou tudo. E a ciência vai dizer assim, ó, que quando o átomo se explode e dá origem ao universo, diz que nasce uma nuvem de gases e poeira que vai se juntar, se aglutinar e vai girar como se fosse um disco giratório, criando calor em seu centro e gravidade em seu redor. Esta nuvem é chamada de nebulosa. Aleluia. E daí, irmãos, Deus vai dando o processo da criação do universo, e aquela nuvem que chama nebulosa vai se acender e vai formar uma estrela nova. Aleluia. E temos a primeira estrela existente no universo. E quando a primeira estrela nasce, aquela estrela vai liberar gases e poeira e vai se formar outra nuvem, o mesmo processo. A segunda estrela, e cada irmão, o universo está em expansão e em crescimento, e Deus vai liberando a palavra, e haja luminares, e haja estrelas, e haja 2000 luminares para governar o dia e o menor para governar a noite. Aleluia. Mas o Deus da criação está presente aqui esta noite. Aleluia. Irmãos, olhe para mim aqui. Alguns profetas queriam, aleluia, exaltar o nome dele, só que procurava palavras, porque é difícil, irmão, aleluia, nós compreendermos Deus, quem de fato ele é. É por isso que algumas passagens da Bíblia ele se revela através de teofania, aleluia, através de anjos. Lembra que quando ele falou com Jerubal, aleluia, Gideão, ele fala através de anjo, aleluia, diz: eu sou o Deus que tirou meu povo do Egito. Ali era Deus em forma de anjo, aleluia, uma teofania, porque se Deus falar da maneira que ele é, ninguém fica vivo, ninguém fica de pé. É por isso que ele disse para o patriarca Moisés: quer ver minha face, vai morrer. Se ver minha face, agora vai ver minhas costas. Aleluia, oh, glória a Deus. Então, irmãos, Deus ele é grande, Deus ele é poderoso, ele é absoluto, não tem palavras para encaixar quem é ele. Aleluia. E logo eu vou dizer que não existe lugar que cabe, aleluia, Deus não tem sapato, porque não caberia nenhum sapato no pé dele. E logo vou dizer que a Bíblia diz no livro de Jó, capítulo 9, diz que os caminhos de Deus é sobre as costas dos mares. Aleluia, oh, glória a Deus. A palavra diz assim: ele dá uma ordem para o sol e o sol obedece. Ele dá uma ordem para as estrelas e as estrelas obedecem. E eu te faço a pergunta: se Deus te dá uma ordem, tu obedece, crente? Aleluia. Porque o sol, aleluia, foi criado só para fazer uma coisa: o quê? Governar o dia. Mas você, Deus te criou com, aleluia, racionalidade. Você tem raciocínio para criar, para pregar, para cantar. E Deus está dizendo: você me obedeceu, você me obedece naquilo que eu falo. Você diz: eu não vou pregar mais. Minha pregação não fluiu. Aleluia. Abre a boca. Sabe por quê? Aleluia. Porque, irmão, às vezes a gente fica frustrado mesmo, porque a gente se esforça para pregar, a gente dá o sangue para pregar, mas não é como a gente quer. Oh, glória a Deus. Seguro, glória.
chateado era Deus. Quando o crente entra na igreja, fica assim. Olha aí. Eu falei isso hoje, tá errado. Agora tem crente que entende que ao pisar o pé na porta diz aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome dele. Deus é para ficar chateado. Ó crente que é animado. A pastora não me dá dengo. A pastora não me dá dengo. E pra que tu quer dengo, rapaz? Tu precisa de dengo de Jeová. Aleluia. Tu precisa dele. Abra a boca aí, pelo amor. Você não vê, Deus está aqui. você não vê que eu entro na igreja, os irmãos ficam lá. A igreja é maternidade? E na maternidade tu já nasceu, já passou pela maternidade, já foi na incubadeira, já passou o tempo do choro, já passou o tempo do mimo, tu já é casado, casada, aleluia, vai pedir dengo à tua esposa, aleluia, aqui na igreja não é lugar de dengo não, aleluia, aqui na igreja, glória, você está pensando que eu vim trazer caramelo, oh, aleluia, irmão, eu tenho medo, segura aí, eu tenho medo de certos crentes, eu tenho medo, porque eu demoro, tu tem medo, não vou fugir da pregação, eu tenho medo de certos crentes, por exemplo, se eu sentar na beira de um crente que fica calado do começo dos louvores até o final da pregação, aleluia, eu fico com medo, aleluia, você vê que tem pessoas que a gente senta do lado, é aquela frieza, é um peso, que a gente não consegue nem abrir a boca para agora, né, aleluia, segura rapidinho, esse tipo de pessoa é bombeiro espiritual, apagador de fogo de crente pentecostal, aleluia, glória, aleluia, tá repreendido em nome de Jesus, tá repreendido em nome de Jesus, eu estou pregando para crente pentecostal aqui, assim mesmo, irmão, tem crente que é igual aquela pedra de gelo, é iceberg, é uma pedra de gelo bravo, aleluia, é difícil do glória sair da garganta, aleluia, na pregação dele mudou, aleluia, mas nessa igreja, aleluia, eu creio que não tem crente que é igual aqui na igreja. Eu acredito que não tem crente que é igual milho de pipoca, esturrica que fica preto, mas não pipoca, não explode. A panela tá quente, a pipoca tá preta. É ruim, irmão, aleluia. Oh, glória, num ambiente desse, o crente ficar calado, tá alguma coisa errada. Aleluia, o coral tá acontecendo, e tá um crente com a mão cruzada, tu tá rodando na tua casa. Aleluia, tu tá na tua casa, tá na casa do grande Jeová. Oh, glória, tá na casa dele. Abre a boca aí, abre a boca. Aleluia, ele está presente, Eu aprendi a coisa, eu passei pelo curso, me frustrei uma vez. Por quê? É assim, ó, cada erro que a gente passa, a gente tem que aprender para acertar depois. Hoje, eu reconheço e eu posso evitar de errar, como eu errei no curso, na segunda vez, que o primeiro foi para dirigir, porque eu me arrependi de não ter feito para pregar, fiz para dirigir. No segundo, caiu lá. Aleluia. Gravei muitos versículos. Só que quando chegou a minha vez de pregar, cadê o João 3,16? Não saiu nada.
cadê o Gênesis 1? Eu fiquei assim, duro aqui embaixo. A pastora vai! Quanto mais ela falava, eu ficava calado. Mudo. Vai! Cadê o versículo na mente? Deu branco. Vou sair. Não vou aguentar. Não vou aguentar. Deus não me chamou para pregar. É tanta desculpa que a gente arranja nessa hora, né? É forte. Vamos parar de pregar. Hoje não vai pregar. Tu não vai pregar. Quando eu aprendi a reconhecer que eu sei que Deus me criou com potencial. Aleluia. Agora, eu aprendi que quando eu estou aqui na frente e os irmãos estão glorificando, Glória a Deus. o glória não está sendo para mim, Aleluia. Glória a Deus. está sendo para Ele. Glória a Deus. Enquanto tu não aprender que o glória é para Ele, tu vai se frustrar e vai continuar dizendo: eu não vou pregar. Ei, Nazaré. E Deus tem culpa disso? Segura aí. Eu canto e os irmãos ficam lá. Ó. Então quer dizer que tu está cantando para a igreja. Quer dizer que tu está louvando para a igreja. Olha aí. E Paracletos no meio da igreja dizendo: o louvor não é para mim, porque tu está dizendo que o louvor é para a igreja. Aleluia. E eu reconheci, irmão, que dando glória, dando aleluia, eu não dando glória, eu vou pregar, vou abrir a boca. Aleluia. E outra assim, ó, vê alguém assim, ó, um leão. É aí que eu abro a boca. Aleluia. Porque Deus me criou do fogo. Então, irmãos, o Deus que nós servimos, Ele é grande e Ele está acima do universo. Então Ele merece toda a glória. Então alguns profetas procuravam a palavra para descrever quem é Deus. Um deles, por nome de Daniel, capítulo 2, versículo 20. E falou Daniel dizendo: bendito seja o nome de Deus de eternidade a eternidade. Porque Daniel está dizendo: bendito seja o nome de Deus de eternidade a eternidade. Porque Daniel entende que Deus não se limita ao tempo do homem. Aleluia. Até porque quando Deus cria os céus e a terra, se você não me responder isso aqui, pelo amor de Deus, Deus quando cria os céus e a terra, onde Deus estava? Fora ou dentro? A senhora falou o quê? Pronto. Deus quando criou os céus e a terra, Ele estava dentro da terra ou dentro do céu ou fora? Fora. Se não, pronto, Ele foi liberado aí. Estava ali. Oh glória. Ela já pegou, tá entendendo? Aí eu te faço a pergunta: se Deus não fosse Deus, Ele estava dentro. Por quê? Porque Ele ia se limitar à criação. E, oh glória, Ele ia se limitar a como é que é o tempo, até porque o tempo foi criado depois. Aleluia, no quarto dia. Então Deus não se limita aos céus e nem à criação, porque até para Ele ser Deus, Ele tem que estar fora. Eu lhe faço a pergunta: cadê? Quem tem celular? Levanta o celular aí. Pronto, estava no celular aí. O homem criou o celular. Eu te faço a pergunta: o homem está dentro do celular aí, governando o celular? É claro que não. Aleluia. Está vendo que para ser criador tem que estar do lado de fora? Aleluia. Aí eu te faço, eu vou responder outra. Agora, para criar uma coisa daquilo que já existe, não se chama criação. Se chama ou forma. Só Deus tem esse atributo de criador. Aleluia. O sábio Salomão é porque Eclesiastes 1:3. Uma geração vem, outra geração vai, mas a terra para sempre permanece. Será, Andrevaldo, que Salomão está mentindo? Não, porque a terra se permanecer para sempre é o tempo determinado por Deus, porque João vê novos céus e nova terra. Então isso não é uma mentira. Salomão está dizendo que o mundo vem, outro vai, umas pessoas nascem, outras pessoas morrem, e tudo foi determinado por Deus. Essas gerações,
ao 22, que Deus ele é revelado através das coisas criadas. Como assim, Andrevaldo? É como o salmista Davi diz em Salmo 19, aleluia, que os céus declaram a glória de Deus. Aleluia. Quantas pessoas, até mesmo a gente, olhamos para um certo caso e diz assim: isso foi Deus que fez, isso não foi o homem, isso é coisa de Deus. Quem já falou isso aqui? Aleluia. Isso é coisa de Deus, isso é coisa de Deus. Para você estar aqui, isso é coisa de Deus. Aleluia. A gente vê Deus nas mínimas coisas, porque Ele é Deus. Antes do haja, Ele já estava, mas Ele não existe. Ele não existe. Para de falar isso, crente. Se um ateu me perguntar para você, me prove que Deus existe. Se tu falar que Ele existe, tu está pecando pior do que o ateu. Porque o ateu precisa de resposta. E você tem a resposta na boca, vai saber responder: Deus não existe, verdade. Deus não foi criado. Ele é incriável. Ele está além daquilo que Ele criou. Ninguém criou Ele. Ele não tem idade. Os seus anos não têm fim. Meu Deus do céu. Houve um profeta que viu Ele sentado no trono em forma de homem. Deus se revelando como Ele é. E Ele está se revelando para a igreja como Ele é. Aleluia. Deus. Olha, Deus. No princípio criou Deus. Ele está além do haja. Está antes do haja. Está antes do princípio. E o templo passou a existir no capítulo 1, versículo 14. Seja para eles tempos, sinais e estações. Deus é antes do tempo. Então o tempo passou a existir a partir do 4º dia da criação. Deus está além do tempo. Deus ele governa o tempo. Deus ele segura o tempo. Se Ele quiser parar a hora, Ele para. Se Ele quiser segurar a noite, Ele segura. É por isso que nós não devemos ter pressa, porque Deus governa o tempo. Não é o tempo que governa Deus, é Deus que governa o tempo. Aí tu diz assim: até hoje a pastora passou aquela profecia para mim, não aconteceu. O presbítero falou e até hoje não aconteceu. Tu é igual os hebreus do Egito, incrédulo. Porque você está pensando que tu vai governar a profecia? Oh glória! Você está pensando que você vai governar a profecia? A profecia só vai se cumprir no tempo certo. Se Deus disse assim: vai se cumprir com 50 anos, vai se cumprir quando Ele estiver perto de morrer. E quem governa Ele? A terra é governada por Deus. Como é? Você está entendendo? Então, irmãos, Deus ele é eterno. Deus ele é grande. Aleluia. Deus ele é autoexistente. Deus ele não é uma coisa que foi criada pela mente do homem. Andrevaldo, e Jesus foi criado? Não. O eterno não foi criado, Ele já estava lá. Haja luz e houve luz. E o apóstolo Paulo diz em Colossenses 1,17, pregadores, escute isso aqui. Colossenses 1,17: todas as coisas subsistem por Ele. Oh, glória. Se tu soubesse o que significa a palavra subsistir, sabe o que é? Salmo 119, versículo 89: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece nos céus. É assim, ó. Deus ordenou o sol que ele ficasse no lugar dele. O sol vai ficar ali, porque Deus ordenou. Todas as coisas por Cristo subsistem. Ele permanece a criação da maneira que é, porque Ele tem poder para segurar. Ele tem poder para apalpar. Aleluia. É por isso que eu digo, vou liberar a palavra para mim e para ti esta noite. Não
subsiste. Não te preocupe porque ele está no controle. Aleluia. Ele está na cachaça. Aleluia. Ele está na droga. Não se preocupe. Aleluia. Porque Deus está dando uma oportunidade. E se desperdiçar, não é culpa de Deus e nem sua culpa. Tá vendo isso aqui? Ó. Tá vendo isso? Tá vendo, gente? Abre essa. Tá vendo essas duas bagadas de zóio aí? Abre aí. E olha bem pra isso aqui. Olhe. Isso daqui que tu deixa lá, ó. Olha aí. Na estante. Quando tu vai ler, tá cheio de poeira. Isso daqui é pra saber quem é Deus. Pô, porque Essa palavra aí. tem gente que chega na igreja, rapaz, é um repto, é brabo. Tá bom. Roda no mundo. Aleluia. Fala que não é proibido rodar, irmão. Não é proibido, fala línguas, até porque isso é um dom. Se tu sentir Deus, pode rodar, sapatear, aleluia. Agora tem um porém. A receita para conhecer Deus está aqui, ó. Aleluia, está aqui, ó. Porque um peso para ler, irmão. Porque um peso para ler. Aleluia, porque é tão fácil. Tá no Instagram, não é difícil. Aleluia. Tá no Zap, não é difícil. Agora pega a Bíblia para ler. Uau. Aleluia, é uma preguiça brava. Em nome de Jesus, toda preguiça na hora de ler a Bíblia cai por terra agora. Em nome de Jesus, aleluia. Então, irmão, Deus deixou uma receita para nós conhecermos Ele. Aqui, ó. Segura. Deus está lá, não nos céus. Oxe, Deus não está no céu, não. Olha aí. Porque antes de criar o céu, ele já era. Ô glória. Oh, glória! Antes de ele criar o céu, ele já. Amor, não sentiu uma autoridade aqui, viu? Aleluia! Antes de criar ele já. Agora, eu não sei dizer a você aonde ele estava quando ele disse haja, quando ele disse produza, quando ele disse haja. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa, que agora, sabe onde ele está? Ele está aí, ó, dentro do teu coração. Abre a boca, abre a boca. Ele está aí, ele está aí. Ele está aí. Céus, primeiro, atmosférico, avião, urubu, passa tudo aí, ó. A gente vê com olhos nus. Segundo, cósmico, espaço sideral, onde tem os planetas, asteroides, cometas, né? Segundo. Terceiro, alguns dizem aonde Deus está. Então Deus criou um lugar para ele sentar. Deus criou um lugar para ele habitar. Como é que em Atos capítulo 7, versículo 49 diz que o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés? Que casa me edificarei? Qual é o lugar do meu repouso? Deus está dizendo assim, qual é o lugar do meu descanso? Aí largou uma interrogação lá. Qual é o lugar do meu descanso? Agora eu tenho uma ousadia de responder qual é o lugar. Tenha, não tenha, 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, aleluia, e que o Espírito de Deus habita em vós, glória. Não sabeis vós que sois, não sabeis vós que vocês são o templo de Deus. Se é templo de Deus, é morada de Deus, aleluia. Se é templo dele, é morada dele. Mas André, mas presbítero, Moisés viu, aleluia, Moisés viu, os discípulos viram, aleluia, Moisés viu lá o Monte Sinai, em Êxodo capítulo
capítulo 19, Deus disse: prepara o povo 3 dias. Ô glória, já pensou se fosse hoje? A pastora fala assim: a gente se consagre. Eu vou se consagrar nada. Aleluia, meu jejum, isso aqui, o feijão, o arroz. Aleluia, glória. Ô glória, agora segura. Já pensou naquele tempo? Deus deu uma ordem. Deus disse: Moisés, prepara o povo 3 dias. Aleluia, para quê, Senhor? Porque eu vou falar com o meu povo. Agora, para falar com eles, Senhor, o que é que eles têm que fazer? Moisés, o meu povo tem que santificar 3 dias. Agora diz aos casados que não é para entrar nas mulheres. Aleluia. Oh, meu Deus, eu não sou presbítero para corrigir casal, porque eu não sou casado. E mesmo se eu fosse, eu não teria essa ousadia de dizer aleluia, porque eu não sou pastor. Agora me diga uma coisa. Aí Deus disse assim: os casados não entrem um ao outro. Então Deus está dizendo: não era para ter relação durante a consagração, sim ou não? Aí, ó glória, a pastora fala: se consagre, casal fulano, se consagre. Aí no tempo da consagração dá os dois. Ui, ai glória, aleluia, está se consagrando para quem, rapaz? Para tua carne, aleluia. Aí chega na igreja e diz: cadê Deus? Eu não vi Deus nada, eu não senti Deus nada. A tua consagração foi para quem? Para Deus ou para tua carne? Cadê a glória agora? Abre a boca agora para mim ver. Deus disse: prepara o povo 3 dias. Cadê o mando? Já era. Boa essa demanda. A pastora quer matar meu filho. Olha ele. É demais também, né? Demais. Tudo com honra e decência. É tudo com honra e decência. Olha que meu filho como: e se morrer? E se morrer? E se morrer? Morna. Deus disse: Quer trazer até mais. as crianças de mama santificai. Pelo amor de Deus. As crianças de mama santificai. Demais. Se tu ler Êxodo 19, 20, 21, 22, olha lá se diz que alguma criança morreu. Não. Não morreu porque a consagração foi para ele. E sabia disso, teve muitas crianças que comer o bebê. Agora, depois dos 3 dias, Deus disse para Moisés: sobe, tu e os 70 anciãos fiquem embaixo. Quem tocar no monte morrerá. Moisés subiu. Oh glória. E a Bíblia diz assim: e Moisés subiu a Deus. Não disse subiu no monte, disse subiu a Deus. Quando chega lá no Monte Sinai, estava uma nuvem lá, parecendo de um forno, subindo. A Bíblia diz assim que de manhã cedo, aleluia, houve trovões, houve relâmpagos, e diz que houve um sonido de buzina. E a Bíblia diz: quanto mais Deus falava com Moisés, mais a buzina aumentava. Moisés desceu do monte, tirou o povo do arraial, e Deus começou a bradar: eu sou o Deus que o glória. Já pensou? Aleluia! Já pensou Deus bradar na igreja apostólica? Eu sou Deus que vos tirou do tráfico, que vos tirou da prostituição. Abre a boca, pelo amor de Deus, aí, rapaz. Aleluia! Ele é grande, Ele é eterno. Oh glória! O Deus que nós servimos, Ele é. Nós erramos. Criou a luz e a noite. Vamos lá? Eu quero ver se você já entendeu. Está gravado até agora. Aquela luz que Deus disse: haja luz. É a do sol? Que luz é aquela? Eu quero saber. Era bom gravar isso aí. Que luz é aquela? Haja luz e houve.
pela cronologia da Bíblia, o sol é chamado de sol pela primeira vez em Gênesis 15, 12 e o versículo 17. De Gênesis 1 ao 15, o sol é chamado de sol em Gênesis 15, 12 ao 17. A aliança que Deus fez com Abraão, quem quebrar morre. E diz assim: e pondo-se o sol, houve trevas. Primeira vez o sol é chamado de sol. E a lua, Gênesis 37, 9, diz que José sonha. Quem lembrou? Quem lembrou? Aleluia. Então, irmãos, segura. Aquela luz não é a glória de Deus. Aquela luz, a pastora deu até uma dica ali na porta, uma noite que aconteceu aí. Aquela luz é a luz que resplandeceu de algo. De quem era Clevaldo? O sol passou a governar no versículo 14 do capítulo 1. Sim ou não? Sim? Então o sol já existia? No quarto dia, não é? Agora, de quem é aquela luz? Se Deus falou, haja luz, e houve. Só que, ó, para nós entender, eu não quero pregar heresia. Deus diz assim: e viu Deus que a luz era boa, fez separação entre a luz e as. Não foi assim, as luzes. Deus diz, entre a luz e as. E chamou Deus luz dia, e as trevas noite. Quem governa o dia? Quem governa a noite? Será que Deus está dando nos entender que Deus só deu nome ao sol no quarto dia? Porque a terra, diz assim, ó, e a terra era sem forma e vazia. Então Deus não criou, Deus deu forma à terra. Será que quando a terra estava criada, no começo da sua criação, será que o sol já existia? E a lua? Já foi, ele já tinha sido criado. Glória! Você está entendendo agora aí que Deus, ele não criou de novo? Oh glória, ele só deu forma de novo. Porque a queda do brabo, a queda do bicho destruiu o sol, destruiu a lua, destruiu a terra. E a minha terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face. Não diga que esta luz que nós conhecemos que é dia é a glória de Deus. Por que o levado não é a glória? Porque lá em Apocalipse 22 diz que na Nova Jerusalém não necessitarão de sol. Aleluia. Oh, glória, e nem de lua, porque a glória de Deus vai resplandecer. Aleluia, glória. Então eu entendo que esta luz que nós conhecemos como dia não é a glória de Deus. Que é essa luz? Aonde estava o Espírito de Deus? Pronto, Deus dava ordem, Jesus criava, haja luz, e Jesus deu a existência à luz. E o Espírito Santo lá participando da criação, os três estavam. Ó, segura, ó, glória. Ó, já vou encerrar. Quando Jesus deu existência à luz, Deus agora disse assim: haja águas. Ou melhor, haja uma expansão no meio das águas. No meio, sobre e depois embaixo. Vou repetir: haja uma expansão sobre, no meio
e debaixo. Existem águas por cima, no meio e debaixo. E chamou Deus a expansão de céus. Existem águas em cima dos céus, no meio e debaixo. Aí Deus diz assim, ó, e ajunte-se as águas. E chamou Deus o ajuntamento das águas, mares. Deus só deu nome, a água já existia. Então quer dizer que a luz do sol já existia. Você não entendeu ainda? A água que nós conhecemos como oceano, mares, Deus só fez se ajuntar. Porque uma água estava em uma parte, outra água estava em outra parte, outra água estava no norte, no sul, no sudeste, oeste, aleluia. Aí Deus disse assim, ajunte-se as águas. Então as águas saíram do seu lugar e se ajuntou. E chamou Deus ajuntamento das águas, mares. Provérbios capítulo 29 em diante, Jó capítulo 38, Deus disse assim para Jó, se tu és inteligente, me responde uma pergunta, qual, Senhor? Aonde tu estavas quando fundei a terra? E outra, me responda, Senhor, aonde tu estavas quando eu dei limite aos mares? Como assim, Senhor? Eu disse para o mar, daqui tu passa, tu vai chegar até aqui, mas daqui tu não passa. E Deus disse assim, eu coloquei portões nos mares, aleluia, Ele tem poder para fazer isso, aleluia. Deus, glória, seguro glória. Deus disse assim, aonde tu estava quando eu formei o caminho dos relâmpagos, quando eu fundei, aleluia, os limites dos trovões. Aí Jó fica calado, aleluia. Eu vou perguntar de novo, pergunta, Senhor, aonde tu estavas, aleluia, quando eu criei, aleluia, o Leviatã, glória, aleluia, ele tem poder para criar, aleluia. Aí Deus pergunta, aonde tu estava quando eu criei o Bemonte, quando eu criei o Leviatã, aleluia, uma bala de fuzil, uma bala de 380,40 não fura o casco do Leviatã. Aí Deus disse assim, eu a destruirei, sabe como? Eu vou pegar ele pelo mãozão, glória, eu vou pegar ele pelo mãozão, eu vou abrir a boca, aleluia. O que Deus está dizendo, sabe o que é? Ele está te dando um trabalho, tá? Aleluia, não está te obedecendo, não. Eu vou pegar ele pelo nariz, aleluia, eu vou pegar ele pelo nariz, até voltar, pelo amor de Deus. Posso dizer uma coisa para me encerrar? Pode. Todo lutador E a vaca? todo lutador ensina golpes. Olha aí. Agora, então, porém, Deus não tem fraqueza. Para me encerrar com chave de ouro, só tenho 3 minutos. E nesses 3 minutos eu vou terminar agora. 9 horas. Me responda, você. Deus, ele é louco? Se esquece? Aleluia. Não? Então a Bíblia está mentindo, né? 1 Coríntios 1:27, 1:25. E a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. Ele fez você quando você ensina. Aleluia. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Segura. Então, segundo a Bíblia, Deus é louco e fraco. Você sabe qual é a fraqueza de Deus? Vá. Ele me ama demais. Ô, glória. Então isso é uma loucura, né? Como assim, André? Fala, e quem escolheria este neguinho aqui? Ó? Aleluia. Mas ele me escolheu. Aleluia. Você é escolhido de Deus. Aleluia. Sabe por quê? Ninguém teve coragem de ir lá no Candomblé, vendo você rodar, comendo caruru, aleluia, cheio de Deus no pescoço. Ninguém teve coragem de ir lá na boca de fumo, você lá, aleluia, com baseado, com pistola na sua cintura. Pô, ninguém teve, mas por nome de Nazareno, teve coragem de dizer:
Gênesis capítulo 8. E lembrou-se Deus de Noé. Olha aí. Então isso quer dizer que Deus esquece que Deus... Oh, esqueci do meu filho Noé. Vou lá cuidar dele. Aí Deus desperta e diz: sai da arca. Deus não se esquece, irmão. É a Bíblia nos dando a entender que Deus desce do nível de majestade que Ele é e se assemelha ao homem. Porque se a Bíblia fosse escrita da maneira como é Deus, isso aqui ia bater cabeça. Então Deus desce de nível, se assemelha ao homem. É como ela falou, é loucura nós estar aqui. Não é loucura, porque isso é coisa de Deus. Tá entendendo? Tá entendendo? Um amor de tal maneira é uma loucura. É uma loucura uma mãe se jogar na frente de uma bala pelo filho. Mas mas tem mãe que se joga. Tem mãe que se joga. É porque ele disse que o amor que se assemelha ao dele é o da mãe. É o da mãe. Se assemelha. Agora as esposas levantam a mão aí. Sabe o que é a esposa? A vida não se joga não, nem vai. Segura, levanta a mão. Vai encerrar. Levanta aí. Vou revelar o segredo agora. Me desculpe, esposos e maridos, mas as vossas esposas não estão dispostas a se jogar na frente de uma bala por tu. Sabe por quê? Porque ela vai dizer assim: se eu morrer, ele fica com outro. Aleluia. Agora eu vou dizer uma coisa. Agora pelo filho dela, ela se joga. Aleluia. Se levante, pelo amor de Deus. Se levante, se levante. Aleluia. Me desculpe, esposos, esposas. Agora os varões, cadê os varões? Cadê? Aleluia. Levante a mão os varões lá. Quem é casado, você está disposto a se jogar na frente de uma bala para as esposas? Aleluia, glória. Aleluia. Aleluia. Eu não, eu mando a ver. Muitos saem que se joga, né? Deus vai botar prova. Por que tem um cidadão que diz que a minha vida é na hora que eu morrer, é que uma vida A hora chegou de morrer. vai